Antes de avançarmos, é importante alinhar uma ideia central. Nós não estamos falando apenas sobre consórcio. Estamos falando sobre decisões financeiras que ao longo do tempo moldam o patrimônio de uma pessoa, de uma família ou de uma empresa. Em muitos casos, essas decisões não são tomadas de forma estruturada. Elas acontecem ao longo da vida de maneira fragmentada, sem um plano claro de construção patrimonial. E é justamente por isso que esta aula começa com uma reflexão muito simples. Quando você olha para a sua trajetória até aqui, qual foi o principal patrimônio que você construiu ao longo das últimas décadas? Essa não é uma pergunta de resposta imediata. É uma pergunta de consciência, porque ela revela muito mais sobre planejamento do que sobre a sua renda. E é a partir dessa consciência que conseguirmos compreender por que algumas pessoas transformam esforços em patrimônio, enquanto outras pessoas permanecem apenas no ciclo de geração de consumo de renda. Agora, a partir desta reflexão, podemos avançar. Quando se fala de consórcios, muitas pessoas acreditam imediatamente a compra de veículo ou de imóvel. Essa percepção é muito comum, mas ainda é muito incompleta. Em sua essência, o sistema de consórcio é uma estrutura organizada de planejamento financeiro coletivo, baseado em contribuições periódicas, disciplinas e objetivo comum de aquisição de bens ou de serviços. Um modelo que atravessou diferentes ciclos da economia brasileira, incluindo períodos de elevada inflação, mudanças monetárias, estabilidade econômicas e diversas transformações regulatórias, mantendo sua relevância como instrumento organizacional de organização de patrimônio. Essa longevidade não é por acaso. Ela é relacionada à lógica muito simples e, ao mesmo tempo, estruturada do sistema. Reunir pessoas com objetivos semelhantes para viabilizar aquisições de bens planejados, sem depender exclusivamente de decisões impulsivas ou crédito tradicional imediato. Mas para compreender o consórcio de forma real, é necessário ir um pouco além da sua mecânica operacional. É preciso entender o contexto econômico em que ele está inserido, a lógica financeira que sustenta e o papel que pode desempenhar dentro de uma estratégia patrimonial muito bem estruturada. Porque, no final das contas, não se trata de adquirir bens apenas. Trata-se de compreender como decisões são tomadas ao longo do tempo e como essas decisões impactam diretamente na formação do seu patrimônio. Do ponto de vista econômico, o consórcio pode ser entendido como um mecanismo de planejamento de aquisição baseado em disciplina financeira e alocação programada de recursos. Do ponto de vista financeiro, ele se revela como uma ideia de fluxo de caixa, de planejamento de médio e de longo prazo, uma organização de compromisso futuro. Do ponto de vista patrimonial, ele pode ser utilizado como parte de uma estratégia mais ampla de aquisição de ativos, seja para uso próprio, seja para geração de renda ou para expansão de atividades empresariais. No entanto, como qualquer instrumento financeiro, o consórcio não é universal. Ele não é adequado para todas as situações.
ele não deve ser analisado de forma isoladas. Existe um ponto fundamental que precisa ser compreendido desde o início. O consórcio não substitui o planejamento financeiro, ele faz parte dele. Quando utilizado de forma consciente, pode apoiar decisões importantes como a aquisição de imóveis residenciais, imóveis comerciais, terrenos, construções, desde sede comerciais, expansão de estrutura produtiva, aquisição de máquinas, equipamentos e até mesmo a renovação de frotas empresariais. Em um ambiente empresarial, por exemplo, ele pode ser integrado ao planejamento de expansão, permitindo que investimentos sejam organizados ao longo do tempo, sem comprometer de forma abrupta o capital de giro da sua empresa. E em contexto familiar, ele pode contribuir para a aquisição gradual de patrimônio imobiliário, respeitando o fluxo financeiro de cada etapa da sua vida. Mas é importante reforçar, isso depende de planejamento. Planejamento. Sem planejamento, qualquer ferramenta financeira perde a eficiência. Com planejamento, ela passa a ser parte de uma estratégia muito mais ampla. Ao longo dessa série, vamos aprofundar exatamente esses pontos. Vamos entender como o sistema funciona por dentro, quais são os seus fundamentos, como estrutura um grupo de consórcio, como ocorre a contemplação, o papel das assembleias, o funcionamento das cartas de crédito e o elemento central que envolve essa modalidade. Também vamos analisar seus benefícios reais, seus pontos de atenção e situações em que ele pode ou não fazer sentido dentro de um planejamento financeiro. O objetivo não é romantizar o consórcio e também não é reduzi-lo a uma simples forma de compra. O objetivo é compreendê-lo dentro de um contexto real. Como funciona a ferramenta de organização patrimonial, como pode ser útil quando alinhada a objetivos claros e decisões bem estruturadas, porque no final o patrimônio não é resultado de uma única decisão. Ele é resultado de um conjunto de escolhas consistente ao longo do tempo. E é exatamente sobre isso que vamos construir conhecimento a partir de agora. Na próxima aula, vamos compreender como o sistema de consórcio funciona por dentro, como os grupos são formados, como funcionam as assembleias, quais são a forma de contemplação e quais são os direitos e responsabilidade de cada participante dentro do grupo e dentro do sistema. Essa compreensão é essencial para qualquer analista para qualquer análise mais aprofundada. Eu aguardo você na próxima aula, lá no canal do YouTube, tá? @BMGK Capital. Você coloca 2 L's no final. Um forte abraço, fique com Deus.